E aí, fera, tudo bom? Estudou a aula 1? Fez os exercícios? Que bom, tá? Você vai estar sempre tendo que fazer esses exercícios da aula anterior antes de assistir a aula seguinte, tá bom? Faça sempre isso daí. Então, hoje o nosso tema continua sendo grandezas físicas, porém a gente vai focar em ordem de grandeza, que é um tópico mais para a Universidade Federal, que tem mais a cara da Universidade Federal. Não que a UPE não coloque, tá? Mas a Universidade Federal gosta pra caramba disso daí. Então vamos para a tela, bora lá. Qual a ordem de grandeza em quilômetros por hora da velocidade, ordem de grandeza em quilômetros por hora, guarda isso, da velocidade orbital da Terra em torno do Sol? Ele está considerando aqui o Sol e a Terra girando em torno do Sol, tá? Numa órbita circular. Ele está considerando isso daí, sem nenhum problema, ok? Ele quer essa velocidade orbital. Estamos tratando aqui de um movimento circular uniforme, onde ele deu a distância da Terra ao Sol, está aqui, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Tá joia? Então essa velocidade aqui, se é a velocidade de um movimento uniforme, nenhum problema, ΔS por ΔT. A gente vai ter uma aula sobre movimento uniforme, tá joia? Mas acredito eu que todos conhecem essa equação. Que ΔS é esse que a Terra irá percorrer? O ΔS é o comprimento da circunferênciazinha. Vou apagar aqui. Comprimento da circunferência. Então, esse ΔS será 2π vezes R. O R é o raio da órbita, está aqui, que é a distância da Terra ao Sol. Dividido pelo tempo, que é a grande bronca dessa questão, que é o tempo da órbita da Terra em torno do Sol, que é de 1 ano. A gente vai ter que passar isso aqui para hora, porque ele quer essa resposta em quilômetros por hora. Tá bom? Vamos logo acrescentar que nas questões de ordem de grandeza, sempre que possível, a gente vai evitar usar números que não sejam agradáveis. Por exemplo, o nosso π eu vou considerar 3. Não vai mudar em nada a nossa questão. Em nada a nossa questão. Tá bom? Então vamos para uma telinha aqui, em branco. Bora lá. A velocidade, então, vai ser 2 vezes π, que eu vou considerar 3, vezes o raio, que é 1,5 vezes 10 a oitava, dividido pelo tempo, que é o tempo de 1 ano, que são 365 dias, e cada dia tem 24 horas. Tá certo? Quando você fizer esse cálculo aqui, você vai achar aproximadamente 0,01 vezes 10 a oitava quilômetros por hora, e você ainda não pode dizer qual é a ordem de grandeza desse número, que primeiro, aproximadamente aqui, vamos colocar, tá? Primeiro, esse número tem que ser passado para notação científica. Então, você vai andar aqui uma casinha, 2, 3 casinhas. Então, na verdade, você vai ficar com 1, aproximadamente, tá? Bem aproximado mesmo, mas não tem problema. Dá 1, alguma coisinha aqui, vezes 10. Como eu andei 3 casas aqui, 10 a menos 3, mas já estava multiplicado por 10 a oitava. Então, na verdade, o meu gabarito ficará, o meu cálculo, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta quilômetros. E aí vem a regra da ordem de grandeza. A regra da ordem de grandeza diz que toda vez que o número estiver, o meu núcleozinho, que é esse número aqui, estiver localizado entre 1 e 10, a ordem de grandeza desse número, vamos puxar para cá, ordem de grandeza desse número, toda vez que ele estiver localizado entre 1 e 5,5, desculpe, a ordem de grandeza dele vai ser o próprio expoente dele, 10 elevado à quinta. Se esse número aqui, esse 1, em vez de 1, fosse 8,2 vezes 10 à quinta, aí o meu gabarito não ia ser 10 à quinta, iria ser 10 à sexta, porque ficaria 5 mais 1. Mas como ele é um número que está entre 1 e 5,5, tá bom? Aí o gabarito, a ordem de grandeza é exatamente a potência de 10 desse número.
Tá joia? Entendeu direitinho? Tranquilo. Então, ó, posso apagar aqui? Então, vamos lá. Apagando e retornando a nossa tela, a gente tem o gabarito 10 elevado à quinta, gabarito letra B. Tá joia? Então, ó, só para oficializar essa regra, é assim, o número estando entre 1 e 5,5, o númerozinho é só aquele núcleo, tá? É sem contar com a potência de 10. Ele estando entre 1 e 5,5, sem entrar esse 5,5, intervalo aberto, a ordem de grandeza do número é a própria potência de 10 dele. Tá joia? Se ele estiver entre 5,5, incluindo 5,5 e 10, intervalo fechado, aí a ordem de grandeza dele é a potência de 10 dele mais uma unidade. Tá bom? Ficou claro? Então vamos resolver mais uma questão. Volta a tela aí. A próxima questão diz o seguinte: astrônomos de um observatório anglo-australiano anunciaram recentemente a descoberta do 100º planeta extrasolar. A estrela-mãe do planeta está situada a 293 anos-luz da Terra. Qual a ordem de grandeza dessa distância em quilômetros? Você olha que todas as alternativas estão em quilômetros. Primeira coisa, o que é um ano-luz? Um ano-luz, primeiro, você precisa saber que é uma medida de distância. Não é medida de tempo, apesar de ter a palavra ano. É uma medida de distância. Que distância é essa que representa um ano-luz? Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo no intervalo de tempo de 1 ano. Tá bom? Para essa questão, no começo da prova, existia um dado, tá, que eu esqueci de pôr aqui, mas não tem problema, que é o C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. César, eu preciso decorar isso aqui por hipótese alguma, tá? Isso aqui é dado na prova. E isso aqui é dado na prova. Mas você anota no seu caderninho aí para resolver essa questão. Então, dito o que é ano-luz, vamos organizar para finalizarmos a nossa questão. Bora lá. O ΔS, que ele quer, é de 293 anos-luz. Tá bom? Então vai ser 293 que multiplica 1 ano-luz. Quanto é que vale 1 ano-luz? Vamos lá. 1 ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 ano. Se é uma distância, é a velocidade da luz no vácuo vezes o tempo. Tá certo? Ficamos então com ΔS igual a 293 vezes velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a quinta, vezes 1 ano. 1 ano são 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Perceba que como essa minha velocidade aqui está em quilômetros por segundo, tem que ser em segundos. Cada hora tem 3.600 segundos. César, na prova eu tinha que fazer tudo isso? Tinha. Fazer o quê? Infelizmente, é uma prova específica, não é uma prova para qualquer aluno. Tá bom? Então, ficaremos com 293 vezes. Esse cálculo aqui, esse cálculo do ano-luz, dá algo em torno de 9,5, dando uma boa aproximada. Na verdade é 9,46, mas a gente pode dar uma aproximada para 9,5 vezes 10 elevado a 12 em quilômetros, tá bom? E agora você vai multiplicar esse 9,5 por 293. Que, na boa, você não precisa multiplicar 9,5 por 293. Pega esse 293, enxerga o mesmo como sendo 300. Não tem problema não, rapaz. E esse 9,5 como sendo 9. Nada disso vai atrapalhar esse teu gabarito. Então, 300 vezes 9, a gente teria 2.700. A gente teria aqui, ó,
2.700, bem aproximado, mas que não tem problema, vezes 10 a 12. Passando para a notação científica, teremos 2,7 vezes 10 a 15 quilômetros. Por nosso núcleozinho, estou lá grifando na tela, ser um número menor do que 5,5, a ordem de grandeza será simplesmente a potência de 10, ou seja, 10 elevado a 15 quilômetros. Só uma informação, chega aqui comigo. Percebe que essa questão seria facilitada se você já soubesse o valor de um ano-luz. E você pode dizer, César, como é que a gente vai ficar perdendo tempo decorando isso? Pessoal, raciocine da seguinte forma, você vai para uma guerra, tá? Você vai para uma guerra, você vai para uma competição. Quanto mais armas você tiver, melhor. Tá bom? Mesmo que essas armas sejam didaticamente, sejam pedagogicamente não aconselháveis, porque o aluno não tem que estar decorando as coisas, eu entendo tudo isso. Mas é uma arma que você tem. Se você soubesse o que era um ano-luz, quanto era um ano-luz, você faria essa questão com uma multiplicação, em vez de perder tempo fazendo várias multiplicações. É óbvio que sairia também sem ter esse valor decorado. Mas, poxa, você está estudando para ser aprovado para o seu futuro, está promissor, se Deus quiser, na sua carreira. Então, vale a pena certos sacrifícios. E lembre-se, na segunda fase, são só as específicas. Então, você vai reduzir aquela quantidade de assuntos de outras disciplinas. Então, no teu HD, essas informações irão caber. Então, coloque essa informação no seu HD. Tá joia? Então, só para finalizar, voltando aqui para a tela, para essa questão, a gente tem... Opa, retornando aqui. A gente tem gabarito 10 a 15 quilômetros. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, bora lá. Quinta questão. Considere um gás ideal, a pressão de 1 atmosfera, 1 atm, ambiente, e temperatura de 300 kelvins. Nessas condições, a ordem de grandeza do número de partículas por metro cúbico nessa amostra é... Bom, aí tem as 5 alternativas que nós vamos chegar a esse gabarito. Vamos lá. Primeiro vamos escrever as variáveis de estado fornecidas no texto. Pressão ele forneceu 1 atm, tá bom? Forneceu a temperatura, que deve ser na escala Kelvin, você sabe disso aí. Tá joia? E ele forneceu também o volume, porque ele pede o número de partículas por metros cúbicos. Nada impede que eu já trabalhe com o meu volume sendo 1 metro cúbico, tá bom? Outra informação foi dada no início dessa prova, que foi a constante universal dos gases. Essa não vale a pena decorar, pelo amor de Deus. Aliás, nenhuma constante vale. Eu citei o caso do ano-luz porque é um facilitador, que não é fornecido na hora. Essa daqui não. É 0,082 litros vezes ATM por mol vezes Kelvin. Então perceba que nós vamos ter somente problema na unidade aqui, ó, metros cúbicos, que nós temos que passar para litros, para podermos trabalhar. Tá? Então qual é nossa ideia? Encontrarmos primeiro o número de mols, depois trabalharmos com o número de Avogadro e finalizarmos nossa ideia. Então a primeira ideia é encontrar o número de mols, tá bom? Então vamos lá, telinha em branco, apagou, começou. Bora lá, PV é igual a N RT. Consequentemente, N é PV sobre RT. Tá joia? Vamos ficar com pressão 1 atm, volume 1 metro cúbico, passando para litros, multiplico por 10 a terceira, cada 1 metro cúbico são 1000 litros, dividido pelo R, 0,082, vezes a temperatura 300 kelvins. Uma boa organizada nesses números permite você fazer algumas simplificações, algumas considerações. Por exemplo,
Em cima eu fico com 1 vezes 10 a terceira. Embaixo, a gente vai escrever aqui como sendo 8,2 vezes, andamos aqui, ó, 1 a 2, vezes 10 a menos 2, vezes 300, que eu escrevo como 3 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Então, na verdade, numa boa aproximação, a gente tem 1 vezes 10 ao cubo, dividido, cara, faz aqui 8,2 vezes 3, 8 vezes 3, tá? Esse 8,2 vezes 3 dá algo em torno de 25. César, não é 25, não precisa, é uma questão de ordem de grandeza. Tá bom? É uma questão de ordem de grandeza. Então, ficamos com 25. 1 dividido por 25, 100 por 25 iria ser 4, 10 seria 0,4, 0,04 vezes 10 à terceira, ou melhor, aproximadamente, 40 mols. Moles ou mols. Algumas pessoas gostam de botar moles, outras gostam de botar mols. Pouco importa aqui pra gente nesse instante. Encontrei o N. Tá bom? Encontrado o N. Posso mudar a tela? Então vamos lá. Encontrado o N. A gente fica com 1 mol de uma amostra. Possui 6,02 vezes 10 a 23 partículas, 10 a 23 moléculas, 10 a 23 átomos, 40 mols equivale a X partículas. Teremos aqui 40 vezes 6,02 ou 40 vezes 6, também não vai importar. Ficaremos com 240, 40,6 se nós fizermos aproximadamente, vezes 10 elevado a 23, que nos dará 2,4 vezes 10 a 25, mais uma vez é um número que encontra-se entre 1 e 5,5, mais uma vez a ordem de grandeza desse número, vai dar ordem de grandeza, OG, 10 elevado a 25. Se a resposta aqui fosse 8,3 vezes 10 a 25, o nosso gabarito iria ser 10 elevado a 26 e não 10 elevado a 25. É só você marcar lá no seu gabarito. Então, retornando aqui. Perceberam? Perceberam que as questões de ordem de grandeza, na verdade, elas não são do assunto somente ordem de grandeza. Fizemos uma de movimento circular, fizemos uma de ano-luz, que tem a ver com ótica geométrica, fizemos uma agora sobre gases. Então, esse assunto ele vai ser complementado ao longo desse nosso curso, porque vai lá, vem cá, a gente vai colocar uma questão de ordem de grandeza, de acordo com o assunto que nós estivermos vendo. Tá bom? Então, estude a aula 2, tem muitos exercícios nesse nosso livro online, tá bom? Estude para que você possa passar para a aula 3, que vai envolver cinemática escalar. Tá joia? Tchau, tchau. Um abraço.